Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Oitava de Páscoa, quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Queremos louvar a Deus nesta manhã, queremos glorificar a Deus e consagrar o nosso dia à presença do nosso Senhor Jesus Cristo. Santo do dia, São Luís Escrozope. Acompanha quem se entrega à providência de Deus. Século XIX, Itália, São Luís se destaca com a sua intercessão em favor dos pequenos, dos pobres, da juventude em dificuldade, das pessoas que sofrem, de quantos vivem em situações penosas. Também hoje, o Padre Luís continua a indicar para todas a estrada da união com Deus, da compaixão, do amor. Além disso, está pronto para acompanhar os passos daqueles que se entregam à providência de Deus. São Luís Escrozope, rogai por nós. Minha família é santa. Primeira leitura de hoje. A primeira leitura está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, de 1 a 10. Naqueles dias, logo após a crucificação de Jesus, morte de Jesus e a ressurreição, assim que eles receberam de Jesus ressuscitado o Espírito Santo soprado sobre eles, naqueles dias, Pedro e João subiram ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Então trouxeram um homem coxo de nascença, que costumava colocar todos os dias na porta do templo, chamado Formosa, a fim de que pedisse esmola aos que entravam. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para aquele homem, e Pedro disse: "Olha para nós." O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma moeda. Pedro então lhe disse: "Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda." E, pegando-lhe a mão direita, Pedro o levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus e reconheceram que ele era o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo, e ficaram admirados, espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. Estamos diante da igreja que nasce, a igreja apostólica, dos primeiros apóstolos, hoje substituído pelos bispos, E na sucessão da igreja, o primeiro Papa Pedro até o Papa atual. Aquele que sucede, ele pratica o que o outro praticava, Então a graça de Deus vai se estendendo século a século até os dias de hoje. A igreja de Jesus Cristo é a igreja do milagre, é a igreja que faz milagre, que restaura, que recompõe, que dá novo vigor na alma, no espírito. Lógico que muitas manifestações de milagre do corpo também são possíveis, mas o necessário diante de Deus é a salvação da alma, a salvação do espírito, o milagre da conversão, para que homens e mulheres que nasçam de novo acreditando no Senhor Jesus. É necessário então compreendermos que muitos do tempo de Jesus, mais centenas, milhares, tinham doenças e não foram curados. Homens e mulheres ao longo desses séculos que são pessoas convertidas no Senhor, que dedicaram sua vida, tiveram alguma deficiência física, alguma doença e não foram curadas. Santos que morreram doentes de doenças infecciosas, de doenças naturais e não foram curados. Por quê? Assim o Senhor nos diz que o necessário é a conversão, a cura
da alma e do espírito. De vez em quando, lógico, Deus nos permite a manifestação do seu poder pela cura física, mostrando a toda a igreja que o Senhor está conosco. Lembrando do evangelho que foi lido na segunda-feira, né? Ontem até, não me detenhas, Jesus fala para Maria Madalena, quer dizer, não me retém, ela que queria abraçar os pés do Senhor, ela que queria tocar os pés do Senhor, ela que queria abraçá-lo como ela fazia antigamente, adorando enquanto ele estava com ela em corpo, enquanto ela estava com ela ali, Jesus vivo, né? Jesus como homem encarnado, que eu quero dizer. Mas agora Jesus ressuscitou. Então, naquela resposta que Jesus dá a Maria Madalena, mostra que o Senhor agora quer uma adoração em espírito, em verdade, né? Então já cessou aquele tempo da encarnação. Agora é o Senhor da glória. Agora é o Jesus que estará em glória, que é a glória, o Espírito Santo, é o próprio Deus que há de nos dar e conceder a graça da salvação. É isso que a primeira leitura nos mostra hoje. Este milagre que Pedro e João realizam em nome do Senhor Jesus. Jesus Nazareno, hein? Ele proclama em nome também da igreja, que é seu corpo, cujo cabeça é o próprio Cristo. Então queremos louvar e bendizer a Deus, porque temos uma igreja que aos pés de Jesus o adora, né? E reivindica para a igreja e pela igreja a presença do Espírito Santo sobre nós, nos libertando e curando a nossa alma. Amém. No Salmo de hoje, o Salmo 104, ele fala assim: exulte o coração dos que buscam o Senhor. Então, o coração de quem busca o Senhor está sempre feliz. Salmo 104, o responsório de hoje. Caia 1000 à sua esquerda, 10.000 à sua direita, você não será abalado porque seu coração está feliz. Em meio às dificuldades, doença, perseguição, você estará feliz. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Dai graças ao Senhor, gritai seu nome, anunciai entre as nações os seus grandes feitos, cantai, entoai salmos para ele, purificai todas as suas maravilhas. Exulte o coração dos que buscam o Senhor. Evangelho. O evangelho de hoje está em Lucas, capítulo 24, 13:35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Então, ele vai para um povoado em Emaús, né? Porque Emaús mesmo fica muito longe, mas é uma região, né, próxima a Emaús, distante de Jerusalém 11 quilômetros. Então, é uma caminhada boa, né? Uma caminhada aí de pelo menos umas 3-4 horas. Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então, eles não reconhecem Jesus, apesar de ser discípulos, de estar ali sempre ao lado de Jesus, eles não o reconheceram. Então, Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Estavam como que cegos e não o reconheceram, né? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nos últimos dias? Ele perguntou, né? Jesus pergunta: que foi que aconteceu? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar disso tudo,
já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Veja que a resposta dos discípulos já fala de Jesus como um grande profeta, não mais agora o filho do homem, não mais agora o ungido, o escolhido, não mais agora o Deus entre nós. Ele já está um pouco decepcionado, né? Porque ele esperava que eles fossem libertar Israel, até aguardavam a ressurreição, aguardaram 3 dias, né? Mas, e depois ele fala, é verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres lhe tinham dito, mas a ele, porém, ninguém ouviu. Ou seja, era necessário ver para crer. Se eu vejo que este jarro de água é um jarro de água, eu preciso crer que esse jarro de água é um jarro de água. Então, porém, a ele ninguém viu, né? Esqueceu dessa natureza da fé. A natureza da fé é acreditar naquilo que, que eu não posso tocar, né? Acreditar na fé, na possibilidade de, né? Então bem distante de eu ver uma coisa e enxergar. Então Jesus lhe disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. E realmente Jesus ali vai falando de profeta a profeta, revelando que Jesus teria o ungido, o Filho do Homem, Deus, o Messias, teria que ser crucificado, morto, sepultado e depois ressuscitar. Isso está nas Escrituras. Eu já comentei aqui, eu não entendo como a liderança religiosa da época não entendeu isso, como os doutores da lei não entenderam, não conseguiram compreender que tudo isso é necessário. Quando você pega o Velho Testamento, o Pentateuco, você olha ali, é tão claro, mas é tão claro as profecias sobre Jesus que ele deveria que sofrer. Desde Moisés fala isso, passando por Elias, passando por Isaías, né? Tantos outros, Jeremias, tantos profetas que falam e anunciam a morte de Jesus, mas por algum motivo os olhos daqueles homens, o entendimento daqueles homens no tempo de Jesus foi cegado. Mas Jesus ia continuando falando, como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar em sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Isso nós estamos ouvindo da boca de Jesus, né? É o próprio Senhor que fala que nas Escrituras fala que ele teria que morrer. Quando chegaram perto do povoado, para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou e partiu e lhes distribuía. Olha a comunhão, né? Nisso, os olhos dos discípulos se abriram, ou seja, diante do partir o pão, diante da missa. Por isso que é importante a comunhão, por isso que é importante até os dias de hoje, em séculos e séculos à frente, nós somos esses discípulos de Emaús que precisamos, apesar de estar com Jesus, não o reconhecemos e precisamos reconhecer Jesus no partir do pão. É na Eucaristia que o Senhor também se manifesta. Então, no partir o pão, eles abriram os olhos e reconheceram Jesus. Porém, Jesus desapareceu da frente deles. Desmaterializou assim, desapareceu. Eles levaram um susto. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras?
Naquela mesma hora, eles se levantaram para voltar para Jerusalém. Eu quero chamar a atenção porque eles convidaram Jesus para entrar porque era noite. Sabiam que de noite poderia ter feras, ladrões e tudo mais. Olha, andar 11 quilômetros de volta para Jerusalém à noite é um risco muito grande. Mas naquela mesma hora eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 discípulos, imagino já tarde na noite, e os outros. E a estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou, apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então nós temos muitas realidades nesse evangelho. A primeira é: os discípulos, embora tenham fé, têm dificuldade do entendimento. Isso acontece muito conosco. Depois, eles, na caminhada, ouvem Jesus, a importância da liturgia da palavra. Eu vou na missa também, eu vou nas celebrações, eu participo de cursos, eu estudo Bíblia para conhecer Jesus. E Jesus se manifesta na palavra. Depois, a tradição, né? Jesus está falando para eles, é o próprio Cristo que lhes conta a história dele mesmo, usando a tradição, usando a palavra, e não a palavra escrita, não a Bíblia escrita, que nem existia, né? Alguns pergaminhos existiam, mas o livro como conhecemos hoje não existe. Então aqui nós estamos dando ênfase à tradição, nós também estamos dando ênfase ao magistério. O Jesus explica as Escrituras, o magistério da igreja explica para nós as Escrituras para que possamos compreendê-las, né? Então nós temos aí as 3 colunas da igreja: a santa tradição, o santo magistério, e também no evangelho de hoje nós temos a santa palavra, a própria Bíblia, que foi sendo escrita com base na santa tradição. E o reconhecer dos discípulos de Jesus ao repartir o pão. Então a comunhão, a santa comunhão, a santa Eucaristia, porque explicando o motivo pelo qual nós devemos sempre participar da missa com a nossa assembleia, com o nosso povo, estando diante de Jesus. E por último, a necessidade de testemunhar. Aquele que descobre Jesus, ele tem pressa em anunciar, ele tem urgência em anunciar Jesus. Ele não deixa para amanhã o que tem que ser feito hoje. Portanto, então, possamos agir como esses discípulos, mesmo à noite, correndo o perigo de ser assaltado, devorado pelas feras, eles voltaram para Jerusalém para anunciar o Cristo que salva. Amém. Que o Senhor, então, possa se manifestar em nossa vida e ungir o nosso coração, nossa alma, para que sejamos testemunhos de Jesus Cristo para o mundo e para a nossa família. Amém. Eu me chamo Dilton Góes. O nosso projeto chama-se Ai de mim se não evangelizar. E eu quero convidar a você a se levantar agora, voltar esses 11 quilômetros para Jerusalém, mesmo que seja tarde. Seja você também um evangelizador. Vamos fazer agora. Multiplique em suas redes sociais esta palavra, esta oração, no seu WhatsApp, Instagram, no YouTube. Faça lá um comentário, inscreva-se, né? Dá um joinha para que mais pessoas possam então conhecer a palavra de Deus. Mas vamos permitir que mais pessoas estejam sensíveis à presença do nosso Senhor Jesus Cristo em suas vidas. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.